Vamos começando então, Pedro, se apresentar, fazer os avisos iniciais, já puxar o papo aqui com o pessoal enquanto terminam de entrar, a gente vai fazendo esse comecinho. Vamos nessa, Gabi. Bom, primeiro me apresentando, sou Antônio Pedro, sou fundador aqui da Real Ventures. Gabi é nossa líder de cultura, desenvolvedora de negócio, é a pessoa que cuida de todas as dinâmicas que a gente tem, enfim, todo o desenvolvimento de pessoas e todos os processos ligados à cultura. Então, a gente resolveu montar esse workshop para poder falar um pouquinho do que a gente vem construindo. A gente vem estudando muito sobre isso, a gente vem, cara, se especializando demais nessa parte. Entendemos que a cultura ela é um pilar fundamental para a construção de longo prazo de qualquer negócio, de qualquer empresa. E a gente quis trazer hoje esse evento para poder compartilhar um pouco com vocês o que a gente achou, quais são as boas práticas que a gente está encontrando por aí, tudo que a gente está testando, tudo que a gente está validando, as coisas que a gente está fazendo e achando que está certo, as coisas que estão dando errado. Então, a ideia é de fato compartilhar um pouquinho desse nosso aprendizado e trocar também com vocês aí no final, poder ouvir um pouco de eventuais perguntas, dúvidas e opiniões de todo mundo. Exatamente, assim, a gente, até por esses estudos tantos que a gente faz, a gente percebe que é um tema muito, assim, dinâmico, né? Toda hora aparecem novas práticas, aparece alguém fazendo alguma coisa diferente que vale a gente avaliar e desenvolver coisas aqui dentro também, né? Acho que é muito legal isso da gente conseguir se espelhar em várias empresas que começaram, toda empresa um dia foi pequena, né? E hoje a gente tem aí alguns monstros que são super referência em cultura. E aí a gente aqui traz essa visão até também de quem está começando, né? Que eu acho que é o que a gente acha muito difícil de achar, né? A gente normalmente acha, pô, vamos pegar a cultura, sei lá, da Ambev, vamos pegar a cultura do Nubank, sei lá, pega uns negócios que já estão gigantes. E aí, como é que a gente começa, né? Acho que essa foi a ideia principal aqui da gente montar esse evento. Então, Vamos ó, embora. vamos começar, né? Bora lá. Hoje a gente vai focar aqui na cultura de impacto, né? Então, quais são os principais pontos que você precisa ter em mente na hora de você construir essa cultura, né? De ser uma coisa ativa e não só você deixar acontecer, que é o que acaba rolando na maioria dos casos. E também focar aqui nessa parte do partnership, né? Que é um hot topic aí agora, todo mundo tá falando sobre, e que eu sei até que tem um pessoal aí bem animado para essa parte da apresentação. Então, bora lá. Bom, começando aqui, né, o guia de cultura. Quais são os pontos que a gente precisa passar aqui para construir esse plano bem definido e a gente conseguir ter essa estrutura e a gente conseguir passar para o pessoal, né? Porque isso vai surgir muito da cabeça do empreendedor, da cabeça das lideranças ali da empresa, mas é muito importante a gente ter muita clareza nisso para conseguir passar para o resto do time, né? A ideia é que isso Então, seja um passo a passo, que você começa, obviamente, tudo pelo diagnóstico. A gente vai entrar um pouquinho em cada um desses pilares, mas é passo a passo mesmo. Eu não tentaria começar a fazer avaliações antes de definição de identidade, nem pensar em partnership antes de ter rituais. Eu acho que, assim, do que a gente vem implantando e testando, a gente percebe muito claramente que são tijolinhos. Você tem que colocar um em cima do outro. Se você tentar começar por um sem ter os outros definidos, a estrutura cai, a base cai. Então, assim, pela nossa experiência, é bom seguir exatamente nesse passo a passo que está aqui. Então, só dando uma reforçada aqui nos pontos, né? A gente vai fazer primeiro um diagnóstico, então ali ver qual que é a situação atual dessa empresa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre definição de identidade, quais são os pontos que você tem que debater ali dentro, estrutura, rituais, avaliação e partnership. Então, vamos começar ali, como o Pedro falou, né? Como é um passo a passo, a gente está ali naquela ordem mesmo. Primeiro a gente vai para a parte do diagnóstico. O objetivo do diagnóstico é entender quais são os pontos fortes e fracos na visão do time. Porque, assim, hoje, todo mundo, assim, você quando está olhando da empresa de uma posição de liderança, você tem uma visão e, às vezes, não é aquilo que o time vê também, né? Então, é muito importante a gente olhar a visão de todo mundo para ter base para fazer um diagnóstico completo, né? Não adianta só perguntar para as lideranças, e quanto mais pessoas você perguntar, melhor. E aí a gente trouxe algumas ferramentas aqui de como você pode fazer esse diagnóstico. A primeira delas é a pesquisa de clima e depois também tem as one-on-ones. O ENPS, né, é uma dessas ferramentas de pesquisa de clima e assim, ela tem algumas vantagens bem legais, né?
como é que é o NPS? Acredito que muita gente aqui possa conhecer o NPS, né, que é o Net Promoter Score, que a gente usa muito quando está falando de clientes, de vendas, a gente classificar qual é o nível do serviço que a gente está oferecendo, né? E aí essa visão aqui é de você perguntar para os seus funcionários qual que é a visão que eles têm da empresa, o quanto que eles gostam de estar ali dentro, e o quanto eles até, né, recomendariam para outras pessoas trabalharem ali também. Então, a ideia é você perguntar para todo mundo, de 0 a 10, o quanto que você recomenda a experiência de trabalhar na nossa empresa, né? Então, é uma pergunta bem ampla e eu acho que a ideia é que ela seja mesmo bem ampla, para abrir margem das pessoas falarem o que elas quiserem, né? Porque mais importante do que você perguntar a nota de 0 a 10, né, uma coisa quantitativa, é você perguntar o porquê. Então, saber o porquê que aquelas pessoas deram aquela nota. E isso, assim, desde a pessoa que deu 10, então, quem deu 10, por que você deu 10, né? O que você gosta muito, o que você acha que vale a pena a gente continuar fazendo. E para a pessoa que deu uma nota, sei lá, 4, por que ela deu 4? Quais são os pontos que ela enxerga ali que a gente não está mandando tão bem? O que a gente tem que resolver? Quais são os maiores problemas que a gente encara, né? Essas respostas, elas dão para a gente os action points e o plano de ação perfeito, porque é exatamente a visão das pessoas que estão ali dentro. Então, assim, você não constrói uma empresa se as pessoas que estão ali dentro estão infelizes ou não estão gostando daquele ambiente. Então, quando a gente faz a pesquisa de clima através do NPS, a gente dá a oportunidade das pessoas falarem, e a gente escuta para a gente saber o que a gente precisa resolver para que elas possam ser mais felizes e mais produtivas. Então, você já sai com um plano de ação praticamente desenhado, né? Exatamente. E sem falar que, assim, eu acho que essa é a mais fácil de implementar, né? Porque que nem a gente faz aqui internamente, falando bem na linguagem do sem recursos, né? Cara, pega um Google Forms, você vai fazer um Google Forms e botar lá, de 0 a 10, o quanto você avalia, recomenda a experiência de trabalhar na nossa empresa, e aí abre ali um campo de porquê. Então, você deixa anônimo, né? Que eu acho até a melhor dos casos, para que as pessoas se sintam à vontade para compartilhar. E, cara, é incrível, assim, a quantidade de input que você recebe de uma pergunta tão simples, né? Sem falar que tem o bônus também de ser uma coisa mensurável. Então, você consegue ali ter uma métrica do tipo, cara, o nosso NPS é, sei lá, 80%. E aí, no período que vem, a gente quer que ele chegue a 90%. O que a gente tem que fazer para chegar lá? Então, essa ideia de metas, essa ideia de conseguir mensurar o efeito de cada ação que você faz, eu acho que o NPS, ele entrega o pacote inteiro, né? Total. E mais, assim, ele é uma cruzada interna da empresa, sabe? A gente até outro dia foi perguntado por um cliente, a gente rodou um NPS para fazer um diagnóstico de uma empresa e o cliente perguntou, tá, mas e aí? O que isso quer dizer? Se for comparar com o mercado, isso é bom ou isso é ruim? Cara, o objetivo não é saber se é bom ou se é ruim em relação ao mercado. O objetivo é a gente saber como a gente está hoje e a gente trabalhar para melhorar o máximo que a gente puder, resolver os problemas e dar as oportunidades para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, uma empresa melhor. É a gente competindo com a gente mesmo. Então, assim, não dá para a gente se comparar com uma Ambev ou com quem quer que seja. É uma luta, é uma cruzada nossa de criar um melhor ambiente para que as pessoas possam ser felizes, ter sucesso e serem produtivas, sabe? Então, acho que tem muito valor isso. Exatamente. Cara, começou um barulhinho meio chato aqui, mas eu acho que daqui a pouco já para. Acho que não está passando, peraí. As one-on-ones. Para quem não conhece o termo, né, as one-on-ones, elas são conversas de um para um. Normalmente a gente, quando fala nesse contexto de one-on-ones, a gente está falando ali de líder e liderado, mas eu não acho que seja o único formato, né? Aqui mesmo, na real, a gente muitas vezes tem conversas, por exemplo, eu com várias pessoas do time, né, já que eu estou cultura. E assim, vamos lá, né? Já soltando ali na guia, dica de ouro, que lá no nosso site a gente tem um super guia de como é que você pode conduzir esses papos e usar mais para extrair. Mas a ideia principal aqui é você também abrir aquele espaço que a gente abre no NPS com aquela pergunta ampla, né? Só que nessa troca, por ela ser um pouco mais íntima, eu acho que você consegue também apertar alguns botões que você está curioso, né? Porque no NPS a gente deixa ali uma pergunta ampla. Na one-on-one, você já consegue, sabe, assim, com fulano eu quero falar sobre isso, com aquela pessoa eu quero perguntar sobre isso. E assim, eu queria fazer um parênteses aqui, né, da questão do tempo, porque a gente fala muito de, né, tem que ser ágil e tal, não sei o quê. Isso aqui realmente gasta muito tempo. Você tem que ter uma conversa com cada um, essas conversas podem durar, né, sei lá, 1 hora cada uma.
e muita gente pode ver até como um uso não eficiente do tempo. Mas uma coisa que a gente percebeu aqui é que, cara, é totalmente o oposto, né? Porque a gente acaba pegando umas situações, uns problemas, descobrindo, sei lá, o que motiva o time de uma forma muito mais ágil, tipo, porque você está perguntando para a pessoa, né? Você não espera ela ter que arrumar coragem de falar, ou ela ter uma abertura para falar, ou você ter que testar várias vezes. Assim, a gente estava falando até sobre a questão de motivação, né? Foi num bate-papo real, perguntando para o time todo, a gente ficou sabendo que o pessoal estava meio mal de exercício, não estava muito conseguindo conciliar. A gente, criou uma competição de exercício aqui na empresa, todo mundo entrou no Strava, não sei o que, a galera ficou super engajada e já melhorou o clima, assim, né? Uma coisa que teoricamente não tinha nada a ver e que, cara, eu particularmente acho que a gente nunca ia surgir com essa ideia sozinhos. A gente conseguiu o que a gente perguntou pro pessoal, né? E acho que também é a oportunidade que a gente tem de aprofundar alguns pontos. Porque, por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui também, experiência própria. Às vezes as pessoas não vão dar nota 10, vão dar um 9, vão dar um 8 no NPS, e vão colocar a justificativa, porque o ambiente interno, a estrutura física não é a ideal. E aí o que você consegue tirar daquilo ali? Tá, temos um problema talvez aqui no nosso ambiente físico, no nosso escritório. Mas você não consegue saber exatamente o que aquilo significa. Quando você vai para o one-on-one munido do resultado do seu NPS, você consegue explorar com cada pessoa e falar, cara, olha só, é anônimo, surgiu aqui com alguma recorrência o tema de que o ambiente físico nosso talvez não seja o mais ideal, e a gente queria ouvir um pouco de você. E aí você vai descobrir que o problema não era o barulho ou a luz, o problema é a cadeira. Que a cadeira não é confortável, então que a gente precisa buscar umas cadeiras melhores. Ou que os computadores não têm um apoio, não ficam nivelados na altura do olho. Então você vai lá e consegue facilmente melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando pelo simples fato de você comprar um apoio para o computador para que a tela fique na altura do olho. Sabe? Então são coisas muito simples, muito bobas, mas que se você não abre o espaço para ouvir, você não descobre. E isso vai corroendo a pessoa, a dor no pescoço faz com que ela ache talvez um determinado trabalho mais operacional, mais chato do que ele realmente é. Então, assim, as coisas vão se compondo. É uma oportunidade muito boa para que a gente possa aprofundar. Tem um guia muito legal nosso aí, já deixando a dica de ouro da Gabi, lá no nosso site. A gente tem um guia sobre esse bate-papo, sobre como a gente faz essas one-on-ones. Então, a gente recomenda aí, quem quiser entrar lá, baixa o guia, que é muito legal. A gente abre, a Gabi fez aí brilhantemente, passo a passo, como é que a gente conduz essas conversas para explorar o máximo de oportunidades de melhoria possíveis aqui dentro da empresa. Porque a gente quer, mais uma vez, a gente está numa corrida, numa competição contra a gente mesmo. Eu não quero saber quanto é o score do Nubank. Eu não estou nem aí. O Nubank está fazendo o trabalho dele lá, tem as pessoas dele, outro mercado. Eu quero saber quanto é que a gente foi na última e quanto é que a gente está melhorando para a próxima. E se a gente estiver melhorando sempre, a gente está no caminho certo. Só queria fazer um último comentário sobre o one-on-one, né? Dessa questão da onde a gente melhorar, porque às vezes você nem precisa melhorar, né? Se a pessoa vira para você e fala assim, cara, o problema é a cadeira. Só que, a gente está super apertado de orçamento e tal, a gente não vai ter como comprar a cadeira. Você tem a oportunidade de explicar para a pessoa por que aquilo não vai conseguir, por que você não consegue resolver aquele problema agora. E eu acho que só isso já traz também um super valor, né? A pessoa começa a entender e ela se sente ouvida, ela se sente acolhida, ela sabe que agora você sabe. E só, isso por si só já melhora a comunicação, o clima, a confiança, enfim, uma série de coisas, né, que impactam aqui o clima da empresa. Beleza. Vamos continuando aqui. Agora a gente vai passar para uma parte... vai lá, Pedro, isso aí é a sua área mesmo. Pedro, a gente, depois que a gente agora faz... sobre a identidade. Eu não, tá doido. Depois que a gente vê o diagnóstico e a gente entende mais ou menos esses action points, a gente precisa mergulhar um pouco dentro da essência da empresa para definir a identidade dela. Porque você não constrói cultura sem você saber quem você é, sem saber no que você acredita e sem, principal, a gente vai falar disso mais para frente, sem comunicar isso de forma clara. Então, a identidade ela é um pilar fundamental para tudo que vai ser construído. Toda a estrutura, todos os rituais, todo o modelo de partnership, o modelo de avaliação, tudo isso vem da identidade. Se a identidade da empresa é uma identidade um pouco mais rígida, um pouco mais conservadora, que não tem problema nenhum, você vai ter estruturas e avaliações e dinâmicas, etc., diferentes
de uma empresa que tem uma identidade jovem, uma cultura ágil, talvez pessoas não tão experientes, mas muito dinâmicas. Então, você precisa entender que ethos é esse, qual é a raiz ali do que é a empresa, para que você possa construir as coisas em cima, né? Então, se quiser pode passar aí, Gabi, eu não tenho o poder do passador. E ela precisa estar muito, muito alinhada entre a liderança, principalmente os sócios da empresa, os fundadores. Todo mundo tem que saber e estar 100% alinhado do que é aquela identidade, do que significa ser quem aquela empresa é. E precisa ser totalmente clara, como eu falei. Se não for clara, não adianta nada. Se ninguém souber qual é a sua identidade, esquece, não funciona. Se não for clara, ela não existe, porque as pessoas não vão agir de acordo com aquilo e a identidade ela depende muito de todo mundo estar agindo de acordo com ela, né? Ou pior, cada um vai fazer do jeito que entende que é o certo. Cada um vai acreditar na identidade que acha que é a certa. E aí você não é claro, cada um tem uma identidade diferente na cabeça e quando você vê, virou um azul. Então, e a gente fala isso com toda a humildade e transparência, porque a gente falhou em alguns momentos gravemente em relação à clareza de identidade, de processo. Então, a gente vai bater muito nessa questão da comunicação, porque a gente viu na pele o poder que isso tem. A gente sabia, a nossa identidade era clara, mas a gente não comunicava. Ela estava alinhada, mas ela não estava clara, não estava bem comunicada. Então, a pessoa estava achando que a gente estava indo para outro lugar. Então, enfim, a gente vai entrar aqui no que é a identidade. A identidade ela é composta pelo propósito, pela visão da empresa e pelos valores da empresa. A gente vai falar um pouquinho, bem rápido, do que é cada um desses, enfim, como é que a gente pode setar, né, e definir cada um deles. Primeiro, do propósito, é assim, a gente entender por que a empresa existe, qual é a causa pela qual essa empresa luta. Porque hoje, principalmente, assim, essa garotada mais nova, geração Z, os millennials, essas pessoas elas estão muito mais conectadas com o propósito do que as gerações um pouco mais velhas. Então, cara, elas precisam saber por que a gente está fazendo isso que a gente está fazendo. O que a empresa acredita? Eu acredito no que a empresa acredita? Se não acredita, ela dificilmente vai trabalhar naquele lugar. E se ela não sabe no que aquela empresa acredita, também dificilmente ela vai querer trabalhar lá. Você consegue recrutar muito mais fácil e atrair pessoas muito mais alinhadas quando você tem isso claro e definido e você consegue comunicar. Então, assim, o propósito é aquela frase que você escreve numa bandeira, você está lá numa manifestação em prol de quê? De que causa? A nossa aqui é uma causa em prol dos pequenos e médios empreendedores que não têm apoio para desenvolverem seus negócios. Essa é a nossa causa. Os empreendedores pequenos e médios, eles, pela falta de apoio, eles quebram com uma probabilidade muito maior do que a probabilidade de ter sucesso. Então, em 5 anos, 80% das empresas que abrem, quebram. E por que é isso? É porque o cara não tem apoio para se desenvolver. Essa é a nossa bandeira. O pequeno e médio empreendedor representa 80% ou mais dos empregos do mundo. E ninguém está olhando para ele. Então, cara, é por isso que a gente existe, é nisso que a gente acredita, e as pessoas que trabalham com a gente também acreditam nisso e também estão se manifestando aqui e se movimentando para mudar esse status do mundo. Então, é muito claro e precisa ser muito forte, sabe? A gente precisa encontrar que propósito é esse para que as pessoas possam se juntar à nossa causa, se juntar à nossa luta. Acho que o trabalho é muito inspirar. Assim, você, né, dono da empresa, empreendedor e tal, você provavelmente já é inspirado pelo que você está fazendo, né? É esse o motivo pelo qual você faz. Então, traduzir isso para o time e fazer o time ser parte disso é essencial, né? Para o pessoal comprar a ideia e ficar tão engajado quanto você. É isso aí. Seja claro como água, cristalino. Vou repetir já a terceira de, sei lá, 20. Vai contando. Na apresentação, acho que 20 vezes a gente vai falar, seja claro, comunique, alinhe com todo mundo. O tema podia ser clareza, ao invés de cultura. Mas é isso, tem que ser claro como água, tá? Não, se você definir um propósito que não está claro, que as pessoas não estão entendendo, pensa de novo. Repensa ele, faz ele simples, uma frase curta, que uma criança de 5 anos entenda o que você está fazendo. Beleza? Sim. Vamos lá. Importantíssimo também é você definir o que é a visão do que você está construindo. Porque ninguém vai ficar na tua empresa apertando o botão sem saber para que está apertando aquele botão. Por mais que você saiba qual é o seu propósito,
A pessoa precisa saber, ela entrou dentro de um barco, esse barco está indo para onde? Eu estou remando aqui igual um maluco, e aonde que eu vou chegar? Que lugar é esse? Que ilha é essa que a gente está indo? O que vai ter lá? Então, assim, é fundamental, muito importante definir como é que é a visão de sucesso. Olha para daqui a 10 anos. Deu tudo certo, tudo que a gente planejou, tudo que a gente quis construir deu certo. Como é que é a empresa? O que a empresa tem? Aonde ela está? O que ela está fazendo? Então, essa big picture, ela é importantíssima. Tem uma passagem muito legal, uma analogia que eu escutei uma vez, que o pessoal fala tinha uma obra, né? Tinham alguns pedreiros trabalhando numa obra, e aí uma pessoa chegou ali e perguntou para o primeiro pedreiro o que ele estava fazendo. E ele falou, eu estou aqui assentando tijolo. Você está feliz? Estou aqui assentando tijolo, é cansativo, é chato e tal. Aí ele continuou andando mais um pouquinho na obra, perguntou para um outro pedreiro que também estava fazendo a mesma coisa. O que você está fazendo? Eu estou subindo uma parede. Legal. E, pô, você tá feliz? Pô, tô feliz, tô quase acabando aqui a parede, daqui a pouco eu vou para casa. Já tava num humor melhor. E ele foi perguntar para um outro pedreiro que também estava fazendo a mesma coisa. E aí o cara virou e falou, não, eu tô construindo uma casa. Essa aqui é a parede do quarto onde vai morar a criança. É um casal que acabou de casar, a mulher tá grávida, vai nascer um filho, eu tô construindo um lar para eles serem felizes aqui, construindo a sua família. E aí, você tá feliz? Cara, eu tô feliz pra caramba, porque eu tô fazendo um puta bem para essa família, eu tô construindo o sonho deles. Olha a diferença de percepção quando o cara consegue entender o que ele está fazendo e o que ele está construindo. Esse terceiro sabia que ele estava construindo uma casa, e mais do que sabia que ele estava construindo uma casa, ele sabia por que ele estava construindo uma casa e o benefício que ele estava gerando. O primeiro só sabia ver o botão que ele estava apertando. E ninguém aguenta ficar apertando o botão muito tempo. As pessoas têm que saber por que elas estão fazendo as coisas. Então, assim, a visão, ela é uma coisa muito importante e ela precisa ser definida e clara também, para que você possa engajar as pessoas naquilo que você está construindo. E voltar para aquele mesmo ponto que você trouxe, né, do recrutamento. Você consegue atrair as pessoas que acreditam na mesma coisa que você e que, assim, elas sozinhas vão saber para onde ir, porque elas sabem aonde a empresa toda está remando, então elas sabem que é para aquela direção que ela tem que olhar, né? Perfeito, perfeito. E é importante o seguinte, as pessoas confundem muito visão com objetivo. A visão não é um objetivo. A visão não é daqui a 10 anos eu vou estar faturando 102 milhões de reais, vou estar presente. Não é isso. A visão não é tangível. A visão, ela é inspiracional. Ela é uma coisa que você olha, um lugar futuro que você idealiza e você fala, cara, você talvez... É um pouco daquela história do jogo infinito. Tem um livro muito bom chamado Jogo Infinito, do Simon Sinek, que é o cara que criou aquele Golden Circle, aquele framework para definição de propósito. Não vamos entrar nisso aqui. Mas é um jogo infinito. Eu vou trabalhar para sempre, isso aqui é meu legado, é isso aqui que eu gosto de fazer, e eu vou buscar sempre aquilo ali. Qual é a nossa visão infinita? É a gente criar um mundo que o empreendedor tem uma chance de sucesso grande, que as pessoas não precisam ter medo de empreender. Isso nossa visão não é exatamente essa, mas é parte do contexto da nossa visão, é isso. Então, assim, não é tangível. Como é que você mede? Você não mede. Você está indo para um lugar, é uma big picture, aquilo ali é lindo, maravilhoso. E depois que você tem aquilo ali, você vai setar quais são os objetivos que você vai ter. Ano a ano que vem eu quero ter isso, daqui a 2 anos eu quero ter aquilo. Então, é muito importante, porque ela vai inspirar muito mais se ela não for tangível do que se ela for tangível. E aí a gente entra na última parte da identidade, que são os valores. E aí, os valores, eles setam o contexto através do qual a tua empresa vai operar. E é muito, muito, muito importante para a cultura você deixar muito claro quais são os valores. De que forma você faz, quais são os traços de comportamento que você acredita que o teu time tem que ter. Então, assim, a gente não vai querer aqui uma pessoa que seja, cara, resultado a qualquer custo. Porque o resultado a qualquer custo significa que ela pode passar por cima da outra. Significa que, de repente, ela pode pegar um atalho que não vai ser muito legal. Então, assim, você tem que ter valores que vão dizer claramente para o teu time dentro de que contexto a gente opera e de que forma a gente vai cumprir o nosso propósito e de que forma a gente vai chegar na nossa visão. Porque não vale tudo. Não vale qualquer coisa para chegar lá. Senão também a pessoa se perde. Se você começa a fazer coisas que as pessoas não acreditam ou ter comportamentos que as pessoas não acreditam, até que ponto você vai conseguir reter aquela pessoa? Até que ponto ela vai confiar e acreditar para continuar naquela tua luta? Então,
é importante definir assim, quais são os valores inegociáveis. São aqueles que você fala assim, disso aqui eu não abro mão. A gente tem que ter aqui atitude empreendedora. Dentro da Real, todo mundo tem que ser empreendedor. E a gente não abre mão disso. Porque para a gente ajudar o empreendedor, pequeno e médio, a gente tem que ser empreendedor também. Não adianta trazer um burocrata, porque esse cara não vai entender a dor do empreendedor. Então, isso é um valor fundamental que a gente tem aqui, entre vários outros. Então, assim, e aí muito, muito importante, é o próximo slide, é assim, é a gente ser único, sair da mesmice. Não fica naquele padrão de honestidade, ética, transparência. Cara, seta valores que te definam como empresa. Que o cara vai olhar e vai falar assim, putz, é isso. Entendi. Aquilo transpira, aquilo ali fala o que é a essência do que a gente acredita, sabe? Então, assim, tenta fazer alguns valores que sejam até mais descolados, sabe? Até mais sexy, vamos dizer assim, que as pessoas consigam se sentir orgulhosos daquilo ali e aquilo vira adesivo, aquilo vira uma frase no caderninho, aquilo vira, sabe, uma série Vira de bordão, o materiais. pessoal no dia a dia começa a usar, né? Então, Exato. fica muito inserido no contexto, até falando isso aqui, né? No contexto que a empresa funciona. E assim, de quando a gente vai setar esses valores, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito nessa de uma coisa, não sei se moralista é a palavra, mas a gente idealiza muito o que a gente quer ser. E eu acho que o momento aqui de setar os valores, a gente precisa ser realista do que a gente realmente pratica, né? Então, assim, um exemplo é o da transparência, um que a gente leu até, agora me falhou qual foi o livro que a gente trouxe isso. Mas transparência, você coloca ela como um valor, né? A clareza, a abertura de comunicação, esse tipo de coisa. Só que aí você, como gestor, como empreendedor, você não se sente confortável de compartilhar muitas informações da empresa, e tudo bem, assim, tipo, não é certo ou errado, né? Cada empresa tem o seu jeito de operar. Então, você se incomoda com muitas perguntas, você acha que é melhor cada um ficar sabendo da sua área e tal, não sei o quê. Então, acaba que aquilo fica na parede, Vazio. né? Fica um valor, assim, que você não aplica e no final do dia não adianta muito você ter um valor lindo, maravilhoso, que não é o que se mostra ali no contexto da empresa, né? Tem até eu também não lembro onde foi que eu li, mas eles fazem conta a história da Enron. Eu não sei quem vai se lembrar, é uma empresa de energia Petróleo, né? ligada a petróleo. Financeiro. Isso, lá da década de 90. E eles tiveram um baita de um escândalo, nem lembro direito o que aconteceu, mas esse texto mostra os valores da empresa que estavam estampados na parede e depois mostram o comparativo do escândalo que aconteceu com os valores que estavam na parede. Tipo assim, aqueles valores e nada para a mesma coisa, porque todo o escândalo que aconteceu era tudo o oposto do que a empresa dizia que acreditava. E não adianta nada. Se você diz que a transparência é um valor da tua empresa e o teu colaborador, a pessoa do teu time pergunta, cara, posso ver as finanças da empresa? Como é que é o plano? Como é que funciona? Você tem que mostrar, cara. Não pode, não. A gente é transparência, mas isso aqui eu não mostro, não. Aquilo ali eu não vou. Cara, então não é transparente. Então você não bota isso. Você tira isso e escolhe um outro valor. Exatamente. Beleza. Bom, disse tudo aqui, né? A melhor forma de transmitir é vivê-la. E assim, não só vivê-la, mas também o que eu ia até falar que me fugiu assim da Enron, né? Essa questão dos valores, aí já me adiantando um pouquinho do que a gente ia falar de avaliação ali, né? Cara, você tem que ver isso nas pessoas. Esse escândalo da Enron foi tudo de C-level, diretor e tal. Cara, como é que aquelas pessoas chegaram ali, né? Se elas estavam tão contra os valores da empresa, como é que eles foram crescendo? Aquilo que você falou, não é crescer a qualquer custo, porque pode ser que a pessoa pise em cima das pessoas e tal. Vamos supor que a Enron tinha um valor desse. Crescer não é acima de qualquer coisa, blá, blá, blá. Só que as pessoas que estão pisando, estão fazendo besteira e tal, não sei o que, chegam lá na diretoria, então, será que aquele valor é verdadeiro? E as pessoas começam a entender que não é o jeito de subir, né? Enfim, e aí você começa a deturpar toda lá o plano que você setou inicialmente, né? A gente vai entrar aqui agora na parte de estrutura e na parte de rituais, e aí um pouco do porquê que a gente fala, porque não adianta nada também a coisa estar no papel e você não praticar. Ou você ter uma história maravilhosa e você não ter estrutura para que aquilo ali aconteça, ou para que aquelas ações permeiem, ou para que, enfim, a coisa se dissemine. Então, a estrutura e os rituais são coisas fundamentais aí. Show. Então, vamos pular aqui para essa parte de estrutura, né?
como o Pedro estava falando ali, você precisa de uma estrutura para que essa cultura se espalhe de forma certa, né? E quando a gente fala dessa parte de estrutura, a gente está falando muito de comunicação e de troca de informação, e convivência também, né? Porque as pessoas é que fazem a cultura, como que a gente estava falando ali, né? Não adianta você ter na parede vários valores muito legais se todo mundo que está ali na empresa, se os líderes eles não estão agindo de acordo com aquilo, se a coisa não funciona bem assim. Então, ter uma estrutura, ter uma formas de que essa cultura se espalhe no cotidiano, né? Sai ali do que está na teoria, do que está da visão, que é muito longo prazo e tal, e comece a trazer para a prática, essa parte é essencial, né? E aí, cara, vale muito falar aqui, né? Não dá para construir cultura por WhatsApp. Sei que hoje, né, ainda mais no momento que a gente está passando, vou botar até aqui, ó, principalmente no modelo remoto e híbrido, né? A gente sabe que acaba que a comunicação ela fica muito digital, né? E a gente mesmo, assim, a gente aqui na Real, a gente trabalhando no modelo híbrido, a gente dependia muito do WhatsApp. Só que é muito limitado e a gente não consegue passar tudo que a gente precisa por uma ferramenta só. Então, por isso que a gente vai trazer aqui essa questão da estrutura para você poder ter várias ferramentas, cada uma com a sua utilidade, para que você consiga dissipar todo esse plano que você está setando, né? Beleza, vou seguir aqui. Então, assim, tem várias partes que a gente fala aqui quando fala de estrutura. Então, ambiente físico remoto, muito da cultura ela é setada no ambiente físico, né? Não tem como não ser. A convivência das pessoas umas com as outras, uma estando do lado da outra, ou, enfim, no mesmo espaço, isso que fomenta a ligação das pessoas e a gente vê realmente o que é valorizado, os comportamentos que as pessoas têm, que são reproduzidos, que são encorajados de certa forma. E aí acaba que nesse modelo remoto e híbrido, isso se perde um pouco. E aí isso faz com que a gente tenha que mais ativamente ter esse esforço de compensar de outras formas, né? A gente viveu esse gap aí, né, Gabi? A gente, enfim, estava fisicamente, a pandemia veio, a gente foi para remoto e a gente sentiu o baque, assim como provavelmente a maioria das outras empresas. E a gente encontrou uma forma que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, uma forma muito legal, onde a gente conseguiu recuperar, mesmo no ambiente híbrido que agora a gente está vivendo, a gente conseguiu recuperar essa unicidade, essa presença de todo mundo, essa participação, esse ambiente de troca. Então, existem hoje ferramentas, mesmo para empresas que são 100% remotas, que você cria o seu espaço, que você cria aquele ambiente onde a empresa acontece, onde as pessoas estão, onde as trocas rolam, sabe? Então, é muito importante aí dentro da parte de estrutura. Exatamente. Então, já entrando um pouquinho nessas ferramentas aí que o Pedro começou a falar, né? Vou focar aqui primeiro nessa de ambiente de comunicação, que é o nosso maior case de sucesso aí, eu acho, que foi a implementação do Discord, né? Vou falar um pouquinho mais dele. Tem o Slack também, que é até mais focado para a parte de empresas, né? Mas a gente acabou adotando o Discord e eu acho que eu posso falar melhor aqui dessa ferramenta. O Discord, para quem não conhece, ele é uma ferramenta, assim, né, ele foi criado para gamers, né? Assim, pessoal que joga online e troca ao mesmo tempo. Eles é como se fosse um escritório virtual, né? Então, lá quando você entra, você tem os canais de comunicação, então tem o canal de marketing, canal de vendas, canal de cultura, canal de projetos, canal de financeiro, e também tem os canais de cada projeto, cada iniciativa. Isso é muito importante, porque o que acontecia no WhatsApp, né, Pedro? A gente tinha 1 milhão de grupos de WhatsApp. Era um caos, era o celular piscando o dia inteiro, era 1 milhão de assuntos acontecendo ao mesmo tempo, sem falar que muita coisa ficava perdida. Então, assim, fulano trocou de celular, cara, ele perdeu todo o histórico que a gente tinha lá, era muita confusão. O Discord, ele tem essa vantagem de ser ali na nuvem, né? Então, todas as mensagens que a gente manda, ela fica. Inclusive, quem é adicionado depois também tem acesso ao histórico ali de conversas, né? Então, nada se perde. Sem falar na outra parte do Discord, que eu acho que é o mais legal, que são os canais de voz. Então, no Discord, você consegue criar como se fossem salas de reunião. E elas funcionam como se fossem salas de reunião do seu escritório. Todo mundo entra ali, abre o microfone e você consegue falar. E aí, o que a gente fez lá? A gente criou um canal, que é o do escritório. A ideia é que todo mundo de manhã logue lá. Então, assim, começou a trabalhar no dia, você entra no escritório, como você entraria fisicamente, né?
E é muito bom, porque a perda de contato que a gente tem, de assim, não tô perto de fulano, queria só tirar uma dúvida, depois eu tiro, ou então, depois eu mando mensagem, você consegue abrir o microfone e falar assim, ô Pedro, você tá aí? Ó, será que a gente pode ir ali na sala de projetos rapidinho, que eu queria trocar uma ideia com você? E, cara, é a mesma coisa como se o Pedro estivesse aqui do meu lado. Tirar uma dúvida, trocar uma ideia, né, É até Pedro? mais fácil, que não precisa se deslocar para a sala de projetos. A gente simplesmente clica um botão e você já está num outro canal de voz separado, você e a pessoa que você quer conversar. Então, a gente Exato. recomenda muito, assim, a gente começou de brincadeira, essa ferramenta foi testada inicialmente aqui numa das empresas que a gente é sócio, empresa de tecnologia. Eu vi isso se disseminando lá, e a gente aqui na Real ainda estava meio perdido, e um dia eu falei, vamos criar esse negócio aqui para ver o que acontece. Se a galera gostar, gostou, se não gostar, não gostou. Cara, foi um engajamento instantâneo. Hoje, 90% de tudo que acontece pelo Discord. Todas as comunicações são lá. Então, assim, como canal de comunicação também ficou muito mais fácil, porque a gente centraliza tudo. Então, antes a gente tinha e-mail, tinha WhatsApp, aí manda o invite, aí entra na sala do Meet. Aí você, cara, é uma loucura. A gente agora faz tudo ali dentro. Aquilo ali virou o nosso escritório. Quando a gente não está no escritório fisicamente, a gente está no Discord, e mesmo quando a gente está no escritório fisicamente, a gente também está logado no Discord, porque tem gente que está trabalhando de casa, ou tem gente que está trabalhando de dentro de cliente. Então a gente consegue criar um ambiente para disseminar a cultura, para disseminar aquilo que a gente acredita. Márcia, a diferença para o Slack é que o Slack não tem canais de voz. O Slack só tem os canais de texto. Então, eles são muito parecidos, o Slack e o Discord são muito parecidos, mas o Discord tem essa vantagem dos canais de voz. E é muito mais dinâmico. Assim, aí, para quem quiser depois pesquisar um pouco, ele tem uns bots que você instala e que eles interagem com as pessoas. Então, cria um ambiente super descontraído. É Toca muito legal, música, assim. tem ponto, É, tem competição, tem um monte de coisa. você E até pode indo entrar para numa aquele lado sala e tá mais. rolando um Spotify dentro da sala. Exato. Aí até entrando naquela questão da disseminação informal, assim, da cultura, né? A gente tem o canal de falar bobagem, de mandar meme, de mandar GIF, a gente tem o canal de falar sobre exercício, a gente tem o canal para falar sobre investimento, um monte de assuntos que não tem ligação direta ali com o que a gente está fazendo, com o trabalho, mas que a gente começa a fomentar a relação entre o time, né? E a gente consegue... porque eu ia falar, reforçar nossos valores, né? Porque a gente particularmente tem um valor que é time é a chave. Então, é bem importante que todo mundo se conheça, interaja e consiga trocar, né? Então, o Discord realmente foi um achado muito legal nosso, foi uma implementação aí de muito sucesso. Bom, indo ali para a gestão de projetos, né? Tem algumas opções, então o Asana e o Trello são os mais famosos. A gente aqui na Real usa o Asana. Ele funciona muito no modelo Scrum, para quem conhece, né? Ali no modelo de sprint. Então você consegue setar as tarefas, tem a coluna do a fazer, fazendo e concluído. E aí você consegue ter esse controle também mais à vista, né? Todo mundo está vendo, todo mundo sabe as tarefas de todo mundo e a gente consegue, inclusive, se ajudar. Então, vamos supor, essa semana eu estou um pouco mais tranquila porque acabaram meus projetos. Eu vou ver lá o que tem de tarefa, que tem alguém que tá esgotado, tá assim, transbordado de coisa para fazer. Eu chego pro fulano e falo, e aí, você quer alguma ajuda? Posso fazer alguma tarefa sua? Precisa de alguma coisa? Então, a colaboração entre o time também fica muito mais forte, né? É a centralização, né, de tudo que tem que ser feito, a gestão à vista, que normalmente você tinha no escritório, às vezes em quadros de Kanban. A gente tem isso dentro desses softwares. Tem vários outros. A gente escolheu a Asana porque é de graça. Isso. Mas tem vários outros muito legais também. E também o Xodó da Gabi aí, até parceiros nossos, ajudaram até a divulgar aqui o nosso webinário, o Culture Rocks, que é o sistema que a gente usa para fazer a gestão da nossa cultura. Aí vou deixar a Gabi explicar que ela é a dona, embaixadora do Culture Rocks aqui dentro. Não, e pior que logo agora que a gente recebeu uma chamada de falar rápido, né? Porque eu podia ficar 3 horas aqui falando do Culture Rocks. Mas, gente, resumindo, né? O que é o Culture Rocks? Eles são uma plataforma de gestão de cultura. Então, eles têm, por exemplo, você consegue fazer a sua avaliação de desempenho por lá. Você tem um mural de elogios. Então, sei lá, eu fiz alguma coisa legal, o Pedro consegue ir lá deixar um elogio para mim, e aí a empresa toda consegue ver, o pessoal consegue curtir, comentar, a gente consegue fazer um incentivo de comportamentos a serem repetidos, né? Então, a gente bota isso bem à vista. Tem uma questão de feedbacks, a gente consegue fazer por dentro da plataforma, você consegue pedir, consegue responder.
tem questão de pesquisas, né? Ali eles chamam de O pulses. próprio NPS a gente pode fazer ali por dentro. Exatamente, agora a gente vai fazer por lá. E assim, qual que é a vantagem de ter um sistema como o deles, né? Agregado à sua empresa? Você centraliza todas as informações. Porque assim, como a gente estava falando lá no início, o NPS, por exemplo, é só fazer um Google Form. Só que pensa que toda vez que você for rodar o NPS, é um Google Form diferente, é um relatório que você vai gerar, é uma informação que vai ficar ali numa pasta do Drive e tal. E às vezes é difícil, assim, o Pedro chegava para mim e falava assim, Gabi, qual foi o nosso NPS do último ano? Cara, eu tinha que pegar 4 planilhas diferentes, fazer um relatório, não sei o que, pegar a resposta do pessoal, era uma loucura. Agora com o Culture Rocks, o que eu faço é literalmente apertar 2 botões, é tipo Analytics Rocks, Download. E o negócio, assim, tá lá, estão todas as informações, tem um histórico enorme, sem falar que, por ser um software, ele consegue me dar as informações segmentadas. Então, por exemplo, o NPS, eu consigo ver por área, sem perder a anonimidade da resposta, né? Que para a gente é muito importante. Eu consigo puxar, tipo assim, quanto foi o NPS da área do financeiro? E aí ele puxa lá só as respostas do financeiro, eu consigo já fazer esse relatório diferente. Tudo isso você consegue segmentar, consigo segmentar por cargo. Então, ele te dá uma gama, assim, de dados para tomada de decisão muito grande. A gente fortemente recomenda, a gente está usando aqui já tem alguns meses e está sendo realmente muito legal, assim, tanto essa questão da centralização das informações como o fomento também, porque agora a gente tendo as ferramentas, os elogios, os feedbacks, eles são mais constantes, né? Porque o pessoal sabe aonde fazer, sabe como fazer e tem todo um apoio. Sem falar que o pessoal de lá é super gente boa, eles sempre mandam altos materiais, são muito parceiros, então fortemente recomendamos o Culture Rocks. E aí a gente passa aqui para a área de rituais. Vou deixar o Pedro falar. Vai lá, Pedrão. E aí é o seguinte, nada adianta você ter uma identidade muito forte, você ter a estrutura e você toma aí, se vira. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona. Então, tudo é consistência. A gente também vai falar um pouco disso mais à frente, mas a gente precisa fazer aquele trabalho de evangelizar, sabe? De manter, de fazer os rituais, de ter as rotinas, de trazer as pessoas para dentro, de fazer, de certa forma, forçar, entre aspas, as pessoas a viverem aquelas coisas que a gente acredita, para que a cultura se dissemine. Não adianta você ter uma identidade, criar a estrutura e achar que a coisa vai se disseminar da forma certa e que vai tudo dar certo e que vai tudo funcionar. Não adianta. Os rituais são a forma como a gente incute a cultura e a identidade e a estrutura e tudo na cabeça das pessoas para que elas vão entendendo e assimilando aquilo e aquilo vai fazendo parte também da identidade delas. Obviamente que quando você fez o recrutamento, você já selecionou pessoas que tinham um fit mínimo ou pelo menos um fit ideal ali com a cultura. Mas não são pessoas que vivem porque não trabalham aqui dentro, não trabalham dentro da empresa de vocês, então elas não transpiram aquilo. E através dos rituais é que a gente consegue fazer as pessoas transpirarem a cultura e viverem aquilo ali e saber na ponta da língua quais são os seus valores, saber na ponta da língua para onde você está indo, qual é a sua visão. Não adianta você dizer, contratei, vem aqui meu filho, no primeiro dia seu, vou fazer uma apresentação da empresa para você de onboarding, vomitar 1 milhão de informação na cabeça da pessoa e achar que dali, porque você mostrou para ela no slide com a sua visão, ela vai passar a saber a sua visão, ela vai passar a saber o propósito da empresa. Esquece, isso não adianta. Você tem que fazer isso, mas você tem que criar rotinas e rituais que reforcem aquilo ali ao longo do tempo. Porque as coisas se perdem, novas pessoas entram. Então, assim, é muito importante, né, Gabi? Aí a gente vai falar um pouquinho dos rituais que a gente tem aqui dentro e que a gente entende que são os mais importantes, que são rituais de engajamento, são rituais de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, não só de engajar a pessoa na cultura e na causa da empresa, mas até assim, de pensar em como você promove o desenvolvimento dela para que ela possa ser mais bem-sucedida, mais produtiva. Rituais de descompressão, cara, fundamental, porque a gente vive num mundo hoje muito complicado. A informação vem de tudo que é lado, o volume de trabalho não é pouco, em lugar nenhum. Então, assim, é muito importante e se você contrata bem, se você recruta bem as pessoas que gostam daquilo que elas estão fazendo, elas vão se dedicar de corpo e alma. E muitas delas, talvez a maioria, não tem, e principalmente a gente que contrata empreendedor, o cara não tem limite. Então a pessoa vai trabalhando igual a maluca, ela vai comendo mesa, vai comer. E se você não criar os rituais até para ajudar essa pessoa a descomprimir um pouco,
ela vai surtar, ela vai ter um burnout em 3 meses. Então, é papel da empresa criar essas oportunidades de chamar todo mundo junto, levantar a mão e falar, olha, gente, tá na hora da gente descomprimir um pouquinho aqui. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos bater um papo sobre uma outra coisa, vamos fazer um happy hour, vamos almoçar num outro lugar, vamos fazer um off-site, porque senão você frita a cabeça das pessoas. E rituais de alinhamento. Então, assim, as coisas acontecem, principalmente em empresa pequena. A gente brinca aqui que, putz, a Real hoje é uma, daqui a 3 meses é outra empresa. Você pode esquecer o que a gente é hoje, daqui a 3 meses a gente é outra empresa. Como é que você alinha na cabeça de todo mundo o que é agora a nova Real, né? O que está acontecendo? Assim, putz, a gente tinha, sei lá, 10, 15 clientes nesse determinado mês, daqui a 3 meses aqueles 10, 15 clientes acabaram e já tem outros 10, 15 clientes diferentes e a pessoa fica perdida. Então, assim, também tem que ter rituais de alinhamento, de tipo, olha, é assim que a gente está, esse é o nosso progresso, a gente está indo para aquele lugar, olha aqui como é que está a nossa trajetória. Então, os rituais de alinhamento também são muito importantes. E aí tem alguns exemplos que já falei, mas a gente tem um ritual aqui que é o ritual de Wild Ideas. É um ritual de engajamento, porque muitas vezes as pessoas não têm, elas ficam envergonhadas de participar ou de dar uma opinião. Às vezes tem ideias muito boas ali por trás e que a pessoa acha que a ideia dela não é tão boa. Então, o que a gente fez? A gente criou um ritual aqui, que é uma reunião mensal de ideias malucas. E dentro desse ritual, as pessoas são livres para falar o que elas quiseram. Cara, o que surgiu de ideia maneira e que a gente está implementando e de mercados novos para a gente atuar, de pessoas novas para a gente trazer, de clientes novos para a gente abordar, é um absurdo. E não só nas reuniões. O simples fato da gente ter criado a dinâmica de reuniões mensais fez as pessoas entenderem que essas ideias são válidas, são importantes e elas têm que ser faladas. Então as pessoas não precisam nem esperar a reunião. Elas acabam Virou o dia falando, inteiro. vira o dia Todo dia é inteiro. dia de wild idea. E essas são as melhores. São as que movem a gente, são as que tiram a gente da zona de conforto. Então, assim, é um exemplo de um ritual de engajamento que a gente tem. A gente tem aqui também uma dinâmica de clube do livro. A gente lê todo mundo junto um livro. A gente pensa em assim, quais são os skills que aquele nosso time precisa desenvolver ou que seriam legais. Muitas vezes a gente faz votação e a gente lê um livro junto. Vamos trazer perspectivas, vamos ajudar um ao outro a se desenvolver, a aprender mais. Aí a gente tem os clubes do livro que são da empresa inteira, intercalado. Primeiro, sempre tem um que é da empresa inteira, aí o próximo livro, na verdade, a gente divide por área. O time de planejamento vai ler um livro e o time de financeiro vai ler outro. Aí no próximo clube, todo mundo de novo. E a gente vai intercalando. Descompressão, happy hour, essa coisa do exercício que a gente faz umas... fizemos um prêmio para quem fizesse, dividimos a equipe inteira em times e esses times competiam para ver quem fazia mais exercício físico. É um ritual de descompressão. A gente sabe que o exercício é importante para que a pessoa possa liberar aquela carga de estresse que se acumula. Então, a gente está sempre pensando nisso. E os rituais de alinhamento, como, por exemplo, um memo de resultados. A gente tem uma reunião mensal, que é uma reunião de alinhamento que a gente faz um catch-up de tudo que está acontecendo na empresa, para todo mundo. Todas as áreas fazem apresentações de como é que estão os andamentos dos seus projetos ou das suas coisas. Então, a área comercial faz uma apresentação, a área de marketing faz uma apresentação, financeiro, projetos. Todo mundo apresenta para dar visibilidade para a empresa inteira de tudo que está acontecendo. Além disso, eu e às vezes o Gui, que também é nosso sócio, monta memorandos. Às vezes a gente faz um vídeo, às vezes a gente faz por e-mail. Cara, vamos pegar aí os últimos 15 dias. O que aconteceu? Bota no e-mail. Pum, soltei um hoje de manhã. Cara, tudo que aconteceu, produtividade e progresso de cada um dos negócios que a gente está envolvido, para dar o direito das pessoas de saberem o que está acontecendo e não ficarem cegas apertando o botão. Eu não Isso que quero eu ia ninguém falar, apertando o retornar botão. lá para aquela coisa da visão, né? Aquela questão da pessoa entender o que está acontecendo, porque uma coisa que acontece muito, assim, principalmente com quem tem muito contato com clientes, possíveis investidores, pessoas do mercado, assim, fica sempre muito encantado com o que a gente está fazendo, fica, pô, animadaço para fazer e tal, fazer acontecer. Só que às vezes tem gente que não tem acesso a essa movimentação toda, né? Não sabe o que está acontecendo. Então, beleza, sabe? Às vezes até sabe qual é a visão, mas e aí, o que está acontecendo? O que as pessoas estão achando? O que tem de novidade? Então, tudo isso também é muito legal para manter o time animado, né? E não estamos falando aqui de uma empresa gigantesca, não, tá? Isso É, aí, a gente está falando aqui de uma empresa que tem 14 pessoas.
E a gente já está muito preocupado, desde já, de setar as bases certas para quando a gente tiver 140. Porque não adianta você chegar com 140, olhar e falar, ih, não temos nada disso. Cara, se perdeu. Aquilo não está enraizado. Para conseguir implantar aquilo, vai ser difícil. É Aquela importante parada do começar do filho, né? início. É. Eu li lá uma frase, até mandei pro Pedro, que assim, o cara tá falando, quando é o momento certo você começar a ver a cultura, né? E ele falou, pensa num filho, você tá criando seu filho lá e tal, bebezinho, não sei o quê, só que sem regras. Tipo, a criança tá crescendo lá, tá fazendo o que ela quer, tá sendo do jeito que ela quer. E aí, quando ela fica com, sei lá, 18 anos, você vira e fala assim, não, olha só, agora é o seguinte, estão aqui as regras, é assim que a gente vai funcionar, os procedimentos agora são esses e não sei. Cara, não existe. Tipo, a criança tá criada, ela já é adulta, ela tá fazendo a parada lá do jeito que ela quis, sempre fez. Então, realmente, mostra, assim, e é uma analogia que eu gosto muito, porque, de fato, não dá para você chegar com 140 pessoas que estão fazendo cada uma o seu negócio, cada uma tem a sua visão do que é a empresa, cada um tem seus rituais, e virar e falar assim, galera, então, a partir de amanhã vai ser assim. Não vai colar. E dificilmente você vai chegar a 140 pessoas se você não tiver essa cultura tão Tem forte. esse ponto, tem esse ponto. Tem 99% de chance de você quebrar no meio do caminho antes de chegar a 140 pessoas. Às vezes Esse pequeno acontece, tem detalhe. umas aberrações por aí, mas é difícil. E aí foi aquilo que a gente falou, cara. Ritual é consistência. Não adianta também, cara, e a gente cansa de ver isso. Vamos fazer, cara, reunião disso, reunião daquilo, blá, blá, blá. Aí você faz uma, faz duas, e aí não faz mais. Aí daqui a 2 meses você fala, cara, temos que voltar, vamos criar um outro. Aí você cria um outro. Aí faz uma, duas, e aí parou. Não sei o que. Cara, o teu time perde a confiança em você e perde a importância. Ele deixa de ver aquilo como uma coisa importante, porque você não está dando importância para aquilo. Já é a terceira vez que você tem que implantar um super ritual, uma super coisa para eles se desenvolverem e você larga pelo meio do caminho. Então, assim, se você não está dando importância para aquilo, por que o seu time vai dar? Então, cara, a consistência ela é muito importante. Cara, criou o negócio, vai até o fim. Disciplina, vamos fazer. E não é fazer cegamente igual um burro que só olha para frente e só vai andando. Não. A gente aqui tem conversa. Então, assim, a gente já percebeu algumas dinâmicas que começaram a ficar cansativas. E o que a gente fez? A gente estopou e substituiu por outras. Conversou com o time falou, cara, isso aqui não está mais tão legal. A gente não está mais extraindo tanto valor disso aqui. Vamos mudar? Vamos. Dá um pause, bota isso aqui numa caixinha. De repente, daqui a um ano, a gente volta a fazer essa daqui. Mas, por enquanto, vamos trocar. O que você acha de a gente fazer assim? Vamos fazer isso. E aí a gente substitui, troca. Mas está sempre catequizando ali. Está sempre batendo bumbo e mostrando e fazendo para ter consistência. E aí, falando de consistência, a gente também fala de avaliação, né? Então, aquela questão de você perceber quem são as pessoas que mais se encaixam naquilo que você está construindo, né? Não adianta também a gente ter todas essas estruturas se você não consegue desenvolver as pessoas, você precisa saber quem é que está mais avançado, quem é referência em certo assunto, porque aí você vem e fala assim, pô, no valor transparência, fala com fulano, ele é muito bom, todo mundo tem que ser igual ao fulano. Você começa a diferenciar o seu time, né? O que é muito importante, a gente vai trazer aqui, e essa tomada de decisão, essa busca de melhoria, ela começa a ser mais constante. Então, aqui na parte de avaliação, a gente fala muito, a gente já pensa, né, em avaliação resultado. O que a pessoa entregou? Qual foi o impacto dela ali no resultado final da empresa? Só que é muito importante também não deixar outros aspectos de lado, né? Até pelo que a gente estava falando ali da Aaron, por exemplo. Aqueles caras que chegaram lá na diretoria, provavelmente eles chegaram porque eles estavam entregando muito, estavam crescendo a empresa e tal, não sei o quê. Mas o fit cultural eles tinham 0. E isso não importava, o pessoal não ligava muito. Então, é muito importante você pegar tudo isso que você construiu e ver como que as pessoas se encaixam nisso e conseguir dar feedback de onde que elas têm que melhorar, o que falta para elas, enfim, chegarem no patamar de funcionário ideal que você está buscando. E aí também tem ali a parte de liderança, né? A gente trouxe porque, enfim, conecta com várias outras coisas. É muito bom você já saber quem que são as lideranças aparecendo ali no seu time. Mas também não necessariamente todo mundo quer ser líder, né? A gente vê aqui vários casos, a gente estava até falando dessa parceira que a gente tem, que é uma desenvolvedora, e assim, tem muitas pessoas ali que não querem ser líderes, eles querem ficar programando, eles querem, né, ficar ali especialistas em certos assuntos, mas não querem ser líderes. Mas, de qualquer forma, a gente, né, tá ligado para isso.
Gabi, vou te dar uma sugestão aqui pelo tempo. Eu acho que a gente Ah, podia tentar passar um pouco, porque a parte de avaliação está bem explicadinha, ela está bem detalhada. Eu acho que a gente podia dar um overview bem rápido dos slides para a gente entrar no partnership ali, perfeito. que é o final. Combinado. Então, como o Pedro falou, realmente está bem mastigadinho aqui, né? Essa parte de avaliação. A gente faz ali quais são as perguntas, mais ou menos, que você tem que fazer para cada uma das etapas. Ali na liderança, a gente até colocou uma sugestão de framework para você conseguir avaliar as lideranças e conseguir dar um feedback mais direto também, né? A gente pegou ele ali do Jack Welch, que foi o presidente da GE por muitos e muitos anos, cara super líder, escreveu um livro maravilhoso, Paixão por Vencer, que a gente já leu, inclusive, numa cumbuca aqui, e ele trouxe esse frame super legal. Acho que realmente está bem explicadinho aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar super à vontade para falar com a gente depois também. E aí a liderança a gente deixou ali com aquele asterisco justamente porque você tem que perceber se é todo mundo que quer ser líder, né? Não é justo você avaliar uma pessoa, dar uma nota, sendo que ela não está buscando aquilo, e tudo bem também. Você não precisa que todo mundo seja líder, né? E aí a importância, de novo, dos ciclos. Então, até alinhado com aquela ideia ali da consistência. Como que a gente monta um ciclo de avaliação, né? Então, normalmente a gente começa ali pelo NPS, então, dando oportunidade às pessoas avaliarem a empresa primeiro, né? Primeiro de tudo, o que vocês estão achando da gente, onde é que a gente vai melhorar, aproveitar também para pegar esse feedback. Depois dessa fase, a gente faz propriamente a avaliação de resultados, então, avalia os resultados de cada um, o feedback, se precisar. E aí a gente faz uma sessão, um ciclo ali de feedback, né? Então é muito importante não avaliar e falar, pronto, sua nota é 4. Tipo, e aí? Que minha nota é 4. O que eu faço com isso? Então, o líder da pessoa tirar um tempo para conseguir pontuar exatamente aonde ela precisa melhorar mais, também valorizar quais são os pontos que ela está mandando bem, porque é importante também ela saber onde é que ela está mandando bem, saber quais são os pontos fortes dela. Então, esse feedback ele é bem importante. Depois a gente passa para uma parte de PDI, então é o plano de desenvolvimento individual, junto com esse feedback. Então, assim, virar e falar assim: você precisa melhorar no time A chave, por exemplo. E aí, não só falar isso, mas também tentar dar ferramentas da pessoa desenvolver esses skills que estão faltando, né? O líder, numa posição ali, ele provavelmente ele teve que desenvolver esses skills também. Então, ele consegue dar um direcional melhor de como a pessoa faz para chegar lá. Daí a gente parte para as one-on-ones. Então, para fazer esse acompanhamento do PDI, ver como está esse desenvolvimento, ver o que mais tem ali, talvez de obstáculo na pessoa, que ela tem de dificuldade, ver o que a empresa pode fazer para tirar essas barreiras, né, e acelerar o desenvolvimento da pessoa. E aí a parte mais importante, que é a repetição, né? Então, não deixar morrer, aquilo que o Pedro falou, que, cara, se você faz um ciclo de avaliação, aí você daqui a 3 anos fala assim, vamos fazer a avaliação de novo, cara, ninguém mais já bota fé naquele negócio, sabe? É um negócio, tá bom, depois a gente vê, e aí o resultado ninguém vai ligar muito, então é muito importante acompanhar esse ciclo e garantir que ele vai ficar girando, né? Sem consistência você não consegue acompanhar o progresso. Então, hoje, é engraçado, hoje numa das empresas que a gente é sócio, a gente fechou o ciclo de avaliações do segundo trimestre do ano. E foi muito legal, porque eu também fui avaliado e a gente trouxe no frame que a gente estava fazendo a minha última avaliação, que eu nem lembrava mais. Mas eu olhei e falei, caramba, cara, que maneiro. Me deram esses feedbacks e, cara, eu conversei com todo mundo falou, cara, isso aqui realmente, tudo foi muito melhorado e a gente passou por vários outros pontos, criou um novo PDI, né? Recebi um feedback, criou um novo PDI e a gente vai, com a ajuda do time, com a ajuda dos seus pares, com a ajuda dos liderados, com a ajuda dos líderes, você vai melhorando. Você vai ficando um profissional cada vez mais sinistro. Exatamente. E aí, assim, cara, afinal de contas, o que você está fazendo aqui é avaliando possíveis sócios, né? Já fazendo gancho aqui para o nosso grande finale. Então, assim, o sócio, cara, ele é o líder supremo ali do negócio, né? Quando a gente está falando aqui de líder ter que setar o exemplo, o sócio nem se fala, né? Se a gente fala que um valor é transparência e o sócio que você escolhe, que você promove a sócio, ele não é transparente, então, cara, dane-se a transparência. Ninguém precisa ser transparente porque o cara chegou até sócio e nunca foi transparente na vida. É a mesma coisa para resultados e aí a questão da liderança também, se for um ponto que você considera importante. Então, tudo isso aqui é o que te dá base para tomar essa decisão tão importante que é de quem você vai botar ali do seu lado, né, para o longuíssimo prazo.